Imagine um mundo onde o Sol desaparece por 18 meses. Não estamos falando de ficção científica. No ano 536, isso realmente aconteceu. O céu escureceu, as colheitas morreram e as temperaturas despencaram. Enquanto a fome devorava continentes inteiros, uma praga mortal esperava nos bastidores, pronta para eliminar milhões. Historiadores modernos o chamam do pior ano de toda a história humana. E quando você descobrir o que realmente aconteceu, entenderá por que nossos ancestrais acreditaram que o fim do mundo havia chegado. Esta é a história do ano que quase extinguiu a humanidade. Antes que as trevas caíssem sobre a Terra em 536, o mundo vivia um momento de expansão e esperança. O Império Bizantino, herdeiro de Roma no Oriente, florescia sob o comando do ambicioso imperador Justiniano. Nas ruas de Constantinopla, a maior cidade do mundo com quase 500 mil de habitantes, mercadores traziam sedas da China, especiarias da Índia e âmbar do Báltico. O sonho de Justiniano era reconquistar os territórios ocidentais do antigo Império Romano, devolvendo a glória de uma era dourada que muitos só conheciam por lendas. No Ocidente europeu, pequenos reinos germânicos se estabeleciam sobre as ruínas do Império Romano. Os francos na Gália, os visigodos na Espanha, os ostrogodos na Itália, todos adaptando as instituições romanas às suas próprias tradições. O cristianismo se espalhava, mesclando-se com crenças pagãs locais, criando uma colcha de retalhos cultural que aos poucos formava a identidade europeia. Na China, a dinastia Wei do Norte havia recentemente se dividido em Wei Oriental e Ocidental, criando um período de relativa instabilidade. Ainda assim, o comércio pela Rota da Seda continuava levando inovações entre leste e oeste. Na América Central, a civilização maia atingia seu auge clássico, construindo templos monumentais e desenvolvendo sistemas sofisticados de escrita, matemática e astronomia. Para as pessoas comuns daquela época, a vida era regida pelos ciclos naturais. Camponeses na Europa, Ásia, África ou América compartilhavam a mesma dependência dos padrões climáticos para sua sobrevivência. Uma boa colheita significava vida, uma ruim significava fome. Enquanto hoje podemos transportar alimentos pelo globo em questão de dias, no século VI, uma comunidade dependia quase inteiramente do que podia produzir localmente. Esse mundo estava em um equilíbrio frágil. Sem refrigeração, conservantes químicos ou transporte rápido, as reservas de alimentos raramente duravam mais de um ano. Sem antibióticos ou compreensão moderna de doenças, qualquer infecção podia ser fatal. Sem comunicação instantânea, notícias viajavam na velocidade de um cavalo ou um navio. E sem entendimento científico dos fenômenos naturais, eventos climáticos extremos eram interpretados como ira divina ou presságios apocalípticos. Nesse contexto, a maioria das pessoas esperava que o amanhã fosse igual a ontem. As estações viriam e iriam. Colheitas seriam plantadas e colhidas. Crianças nasceriam e idosos morreriam. A expectativa era de continuidade, não de mudança radical. A ideia de progresso constante, tão central para nossa mentalidade moderna, era praticamente inexistente. O que ninguém poderia imaginar é que estavam prestes a enfrentar uma catástrofe sem precedentes, um evento que deixaria sua marca no planeta por séculos. No início de 536, enquanto o inverno no hemisfério norte chegava ao fim, as pessoas começaram os preparativos habituais para o plantio. Sementes guardadas do ano anterior foram separadas. Ferramentas foram reparadas. Rituais de fertilidade e cerimônias religiosas foram realizados para garantir boas colheitas. Ninguém poderia prever que, em questão de semanas, o próprio Sol pareceria abandoná-los. Foi em março de 536 que os primeiros relatos surgiram. Na Sicília, o historiador Procópio, secretário do general Belisário, notou algo perturbador enquanto acompanhava as campanhas militares de Justiniano. Em suas crônicas ele escreveu: "O Sol emitia sua luz sem brilho, como a Lua, durante todo este ano, como se estivesse em eclipse constante, pois seus raios não eram claros como antes. Imagine acordar uma manhã e perceber que algo está errado com o Sol. Não é uma nuvem passageira, não é uma tempestade se aproximando. É o próprio astro-rei que parece doente, fraco,
sua luz pálida como a de uma vela distante em vez do brilho ofuscante ao qual você está acostumado. No primeiro dia, talvez você não dê muita importância. No segundo, começa a notar. Na primeira semana, todos estão falando sobre isso. Após um mês, o pânico se instala. Miguel, o sírio, outro cronista da época, descreveu o fenômeno de forma ainda mais dramática. O sol escureceu e sua escuridão durou 18 meses. Cada dia, brilhava por cerca de 4 horas, e ainda assim, essa luz era apenas uma sombra tênue. Para entender a magnitude deste evento, pense no eclipse solar mais longo que você já viu ou ouviu falar. E então, imagine-o durando não minutos, mas meses a fio. Por todo o Império Bizantino, do norte da África à Ásia Menor, relatos similares começaram a surgir. Na Irlanda, os anais de Ulster registraram uma falha do pão naquele ano. Na China, as crônicas falam de uma névoa amarela seca que cobriu o céu. Os relatos convergiam. Algo sem precedentes estava acontecendo com o clima global. À medida que a primavera avançava sem realmente chegar, o primeiro impacto tornou-se evidente. As plantas não cresciam corretamente. Sem luz solar suficiente, a fotossíntese, processo essencial para o desenvolvimento vegetal, ficou comprometida. Plantações que deveriam estar verdes e viçosas permaneciam atrofiadas. Árvores frutíferas floresciam, mas os frutos não se desenvolviam ou caíam verdes. As vinhas produziam uvas ácidas, impróprias para a vinificação. O escritor romano João de Éfeso descreveu o terror que se seguiu. O sol tornou-se escuro. Cada dia ele brilhava por cerca de 4 horas. E ainda assim, esta luz era apenas uma sombra. Todos declararam que o sol nunca recuperaria sua força plena. As frutas não amadureceram e o vinho tinha gosto de uvas verdes. Para contextualizar o impacto psicológico deste evento, precisamos entender que para as pessoas do século VI, o sol não era apenas uma estrela. Era um símbolo divino em praticamente todas as culturas. No cristianismo, representava Deus e sua criação. Em religiões pagãs ainda praticadas, era frequentemente a própria divindade. Ver o sol enfraquecer significava, literalmente, ver o divino adoecer ou se afastar. O medo era palpável. Nas igrejas, sinagogas e templos, orações desesperadas eram oferecidas. Em Constantinopla, Justiniano ordenou procissões religiosas contínuas. No campo, rituais pagãos ressurgiram, mesmo entre populações nominalmente convertidas ao cristianismo. Sacrifícios foram feitos. Animais no início, mas há evidências de que, à medida que a situação piorava, sacrifícios humanos podem ter ocorrido em regiões mais isoladas. A escuridão constante somou-se um frio sem precedentes. O verão de 536 nunca realmente aconteceu. Nas regiões mais setentrionais da Europa, neve caiu em pleno agosto. Na China, geadas destruíram plantações durante meses que deveriam ser quentes. Este não era um inverno normal. Era como se as estações tivessem sido abolidas, como se o próprio ritmo do planeta tivesse sido interrompido. E enquanto as pessoas olhavam para o céu nebuloso e escuro, começavam a perceber que o pesadelo estava apenas começando. O que ninguém sabia naquele momento era que a causa deste fenômeno continuaria afetando o planeta por anos, dando início a uma cascata de desastres que testaria os limites da resistência humana. O que poderia causar um fenômeno tão extraordinário quanto o escurecimento global do Sol? Por séculos, esta pergunta permaneceu sem resposta definitiva. Apenas nas últimas décadas, com o avanço da ciência moderna, pudemos finalmente decifrar o mistério do ano 536. A resposta estava escondida nas profundezas do gelo. Em 2018, um grupo de pesquisadores liderado por Michael McCormick, historiador de Harvard, e Paul Majewski, cientista climático da Universidade do Maine, analisou amostras de núcleos de gelo extraídas de geleiras na Groenlândia. Nestas amostras, congeladas por 1.500 anos, encontraram uma camada de cinzas vulcânicas que datava precisamente do início de 536. O que os cientistas descobriram foi impressionante. Evidências de uma massiva erupção vulcânica ocorrida na Islândia. Quando um vulcão entra em erupção, ele não expele apenas lava, lança também enormes quantidades de cinzas e, mais importante, dióxido de enxofre na atmosfera.
Este gás reage com o vapor d'água para formar ácido sulfúrico, criando um aerossol que reflete a luz solar de volta ao espaço. Para visualizar o efeito, imagine espalhar um fino véu cinzento ao redor de todo o planeta, filtrando a luz solar antes que ela alcance a superfície. Este fenômeno é conhecido como inverno vulcânico, e o de 536 foi o mais severo já registrado nos últimos 2000 anos. Mas a erupção islandesa foi apenas o começo. Análises mais detalhadas revelaram que outras grandes erupções ocorreram em 540 e 547, prolongando a crise climática. Alguns cientistas sugeriram que um dos eventos vulcânicos pode ter ocorrido na América do Norte ou em El Salvador, baseando-se na composição química de algumas amostras. Essa série de erupções consecutivas criou o que os cientistas hoje chamam de Pequena Era do Gelo da Antiguidade Tardia, um período prolongado de resfriamento que afetou o planeta por cerca de uma década. As temperaturas globais caíram entre 1°C e 2°C, um valor que pode parecer pequeno em termos absolutos, mas que tem efeitos catastróficos nos ecossistemas e na agricultura. Para comparação, durante a última Era do Gelo, quando enormes geleiras cobriam grande parte da Europa e América do Norte, a temperatura média global era apenas 5° mais baixa que hoje. Os dendrocronologistas, cientistas que estudam os anéis de crescimento das árvores, encontraram evidências adicionais desta catástrofe climática. Árvores de todo o hemisfério norte mostram anéis extremamente finos para o período, indicando crescimento mínimo. Em algumas amostras da Escandinávia, os anéis de crescimento de 536 são quase imperceptíveis, revelando que as árvores mal conseguiram sobreviver. A magnitude deste evento fica ainda mais evidente quando o comparamos com outras grandes erupções históricas. A erupção do Tambora em 1815, a maior dos tempos modernos, causou o famoso Ano Sem Verão, em 1816, resultando em quebras de safra e fome na Europa e América do Norte. Mas os dados mostram que o evento de 536 foi significativamente pior e mais prolongado. A erupção do Krakatoa, em 1883, que produziu explosões audíveis a 800 quilômetros de distância, ejetou material vulcânico a 80 quilômetros de altura e escureceu os céus globalmente, causando quedas de temperatura de cerca de 1,2°C. Ainda assim, menor que o efeito das erupções do século VI. Este inverno vulcânico prolongado teve consequências dramáticas para o planeta. O resfriamento afetou padrões de precipitação globais, causando secas em algumas regiões e inundações em outras. Na China, registros históricos mencionam neve no verão e chuvas amarelas, provavelmente cinzas vulcânicas misturadas com precipitação. No Oriente Médio, fontes relatam secas prolongadas seguidas por tempestades devastadoras. Mas o impacto mais imediato e devastador foi sobre a agricultura. Com temperaturas mais baixas e menor incidência solar, o período de crescimento das plantas foi drasticamente reduzido. Em regiões de clima temperado, onde o período de cultivo já era naturalmente mais curto, isso significou colheitas fracassadas ou inexistentes. O frio prolongado também afetou diretamente a saúde humana. Sem aquecimento adequado e com escassez de alimentos, a resistência imunológica das populações caiu significativamente. Isso preparou o terreno para o próximo estágio da catástrofe, uma pandemia que se aproveitaria dos corpos enfraquecidos pelo frio e pela fome. À medida que cientistas continuam a refinar seus métodos de análise, novos detalhes desta catástrofe vêm à tona. Estudos de sedimentos marinhos revelam alterações nos padrões de circulação oceânica durante este período. Análises de pólen mostram mudanças drásticas na vegetação de diversas regiões. O quebra-cabeça científico do ano 536 continua sendo montado, revelando um evento climático cuja magnitude só começamos a compreender plenamente. E enquanto o céu permanecia escuro e o frio se aprofundava, as populações do mundo antigo enfrentavam uma realidade cada vez mais desesperadora. O próximo golpe seria ainda mais devastador. Uma fome global que testaria os limites da sobrevivência humana. Quando o sol não brilha e o frio se instala, as plantas não crescem. Esta simples equação biológica
se transformou em uma sentença de morte para milhões de pessoas a partir do ano 536. A fome que se seguiu não foi localizada ou breve, foi global e durou anos, transformando-se em uma das piores crises alimentares já registradas. A primeira região a sentir o impacto completo foi a Europa. Ali, a economia era predominantemente agrária, com técnicas de cultivo que dependiam totalmente das condições climáticas naturais. Sem os fertilizantes modernos, pesticidas ou maquinário agrícola, os camponeses europeus já viviam no limite da subsistência mesmo em anos bons. A agricultura medieval europeia funcionava com uma margem mínima. Em anos normais, cada semente plantada produzia apenas 3 a 4 sementes na colheita. Compare isso com os rendimentos modernos de 30 a 40 sementes por cada uma plantada, e você começa a entender a fragilidade do sistema. Na Irlanda, os anais da época registram o falha do pão, uma expressão que, em sua simplicidade, esconde o horror de crianças chorando de fome e pais desesperados vendo suas famílias definhar. Na Gália, atual França, Gregório de Tours escreveu sobre camponeses fazendo pão com avelãs, raízes e até mesmo samambaias moídas. Na Itália, armazéns romanos que haviam guardado excedentes foram saqueados nos primeiros meses, deixando as cidades sem reservas para o longo inverno que se seguiria. Na China, os registros são igualmente sombrios. A dinastia Wei do Norte, já enfraquecida por divisões internas, enfrentou revoltas de camponeses famintos. Crônicas chinesas relatam que pessoas comiam cascas de árvores e se vendiam como escravos por um punhado de grãos. Na província de Shanxi, especialmente atingida, registros indicam que até 80% da população morreu ou fugiu, deixando cidades inteiras abandonadas. No Império Bizantino, a situação rapidamente se tornou crítica. Constantinopla, com sua população massiva, dependia de grãos vindos do Egito. Mas o Egito também sofria com colheitas reduzidas, e os navios carregados de cereais chegavam cada vez mais vazios ao porto da capital. Procópio registrou que, já em meados de 536, o pão era racionado na cidade. No ano seguinte, nem isso estava disponível para os mais pobres. Nas Américas, onde as civilizações mesoamericanas e andinas haviam desenvolvido sofisticados sistemas agrícolas, a alteração climática também causou estragos. Evidências arqueológicas mostram um declínio acentuado na construção de monumentos maias durante este período, sugerindo uma crise profunda. Na costa peruana, a civilização Moche, que dependia de um delicado sistema de irrigação, viu suas estruturas agrícolas colapsarem devido a padrões climáticos extremos. Primeiro secas, depois inundações devastadoras causadas por um El Niño anormalmente forte. À medida que a fome se aprofundava, as sociedades começaram a se desintegrar. Hierarquias sociais que funcionavam em tempos de abundância relativa tornaram-se insustentáveis. Em várias regiões da Europa, há evidências de abandono de vilas inteiras, com populações se deslocando em busca desesperada por alimentos. Análises arqueológicas de sepulturas da época mostram um aumento dramático nas taxas de mortalidade, com sinais claros de desnutrição nos esqueletos. Linhas de Harris nos ossos longos, indicando paradas no crescimento, e hipoplasia do esmalte dentário, mostrando períodos de fome severa durante o desenvolvimento. A escassez gerou comportamentos extremos. Relatos da época mencionam canibalismo em regiões particularmente afetadas. Na Itália, segundo o historiador Cassiodoro, mães comeram seus filhos, em casos de desespero absoluto. Na Gália, Gregório de Tours narra como viajantes eram emboscados e mortos por seu alimento. Na China, há registros de comércio de carne humana em algumas cidades. A busca por explicações levou a bodes expiatórios. Em sociedades profundamente religiosas, a catástrofe só podia ser interpretada como punição divina. Na Europa cristã, bispos apontavam para pecados que teriam provocado a ira de Deus, desde heresias até comportamentos morais considerados desviantes. Perseguições a minorias religiosas, especialmente judeus e praticantes de religiões pagãs, intensificaram-se. No Império Sassânida, atual Irã, sacerdotes zoroastristas culpavam a influência de religiões estrangeiras pela escuridão que engoliu o sol. Em meio ao caos, surgiram também figuras que prometiam salvação.
Profetas apocalípticos ganharam seguidores, pregando o fim dos tempos. Cultos milenaristas floresceram, oferecendo explicações e falsas esperanças. Em Constantinopla, um homem chamado Anatólios ganhou brevemente influência significativa ao prometer que podia trazer o sol de volta, através de rituais específicos. As estruturas políticas também sofreram. O ambicioso plano de Justiniano de reconquistar o Ocidente romano foi severamente comprometido pela crise. Seus exércitos, que inicialmente obtiveram vitórias significativas na Itália e norte da África, não podiam ser adequadamente abastecidos em meio à fome generalizada. Impostos não podiam ser coletados de populações famintas. Na China, a já mencionada fragmentação da dinastia Wei se intensificou, com senhores da guerra locais assumindo o controle de regiões onde o poder central não conseguia mais garantir alimentos. À medida que a fome se estendia pelo segundo, terceiro e quarto ano, as populações enfraquecidas tornaram-se vulneráveis a outro perigo que se aproximava silenciosamente. Corpos desnutridos têm sistemas imunológicos comprometidos. E no mundo interconectado do século VI, com rotas comerciais ligando Europa, Ásia e África, um inimigo microscópico encontraria o ambiente perfeito para se espalhar. A bactéria Yersinia pestis, causadora da peste bubônica. O palco estava montado para o próximo ato desta tragédia global. A fome havia enfraquecido as defesas físicas e sociais. Agora, uma das mais mortíferas doenças da história humana encontraria populações sem resistência, sistemas de saúde inexistentes e sociedades já à beira do colapso. O pior estava por vir. Em 541, enquanto o mundo ainda lutava contra as consequências do inverno vulcânico, um navio mercante egípcio atracou no porto de Pelúsio, no delta do Nilo. Ninguém prestou muita atenção quando alguns marinheiros adoeceram com sintomas estranhos. Febres altas, gânglios inchados, manchas escuras na pele. Em poucas semanas, a cidade inteira estava em pânico, com centenas de mortes diárias. Era o início da primeira pandemia de peste bubônica registrada na história ocidental, a praga de Justiniano. A Yersinia pestis, a bactéria responsável pela peste, encontrou condições ideais para se espalhar. Anos de fome haviam deixado as populações com imunidade comprometida. A escassez de alimentos havia levado à superlotação de cidades, onde pessoas desesperadas buscavam distribuições de comida. As condições sanitárias, já precárias em tempos normais, tornaram-se catastróficas. Mais importante ainda, as populações de ratos, os principais hospedeiros da doença, haviam se adaptado à nova realidade. Com menos alimentos disponíveis nos campos, eles se aproximaram mais das habitações humanas. E como os ratos também sofriam com a escassez, seus sistemas imunológicos estavam igualmente comprometidos, tornando-os mais suscetíveis à bactéria. Do Egito, a peste se espalhou rapidamente. Em poucos meses, alcançou Constantinopla, o coração do Império Bizantino. Ali, seu impacto foi devastador, como descrito por Procópio. Em Bizâncio, houve uma praga que quase dizimou toda a humanidade. Começava quando apareciam inchaços na virilha ou axilas, seguidos por febre violenta. No mesmo dia, o doente falecia. Os sintomas da peste bubônica são particularmente horríveis. Após a picada da pulga infectada, a bactéria entra na corrente sanguínea e começa a se multiplicar. Os gânglios linfáticos próximos ao local da picada incham enormemente, formando os bubões, protuberâncias dolorosas que podem atingir o tamanho de uma laranja. A febre sobe rapidamente, frequentemente acompanhada de delírios, sede extrema e dores excruciantes. Em casos mais graves, a pele desenvolve manchas escuras devido a hemorragias subcutâneas. Daí o nome posterior, peste negra. Em Constantinopla, no auge da epidemia, morriam até 10.000 pessoas por dia. O próprio imperador Justiniano contraiu a doença, embora tenha sido um dos poucos afortunados a sobreviver. Em seu ponto máximo, a situação era tão desesperadora que os corpos eram simplesmente empilhados em torres vazias das muralhas da cidade ou jogados ao mar. João de Éfeso, um bispo que testemunhou a epidemia, escreveu: "As pessoas permaneciam em suas casas, já mortas, e ninguém sabia. E havia casas onde, com seus moradores jazendo nos quartos, os cães os despedaçavam e os devoravam.
sem que ninguém soubesse. O impacto psicológico da peste foi tão devastador quanto suas consequências físicas. Para uma sociedade profundamente religiosa, a combinação do céu escuro, fome generalizada e agora uma doença que matava de forma horrível e inexplicável só podia ser interpretada como punição divina. O apocalipse parecia ter chegado. Na Síria, João de Éfeso registrou: vimos com nossos próprios olhos como os anjos de Deus golpeavam as pessoas. Logo que sua vara tocava a porta de uma casa, todos que nela habitavam pereciam. Em Constantinopla, Procópio escreveu que muitos tiveram visões de espíritos em forma humana que tocavam as pessoas antes delas adoecerem. De Constantinopla, a peste seguiu as rotas comerciais do Mediterrâneo. Alcançou Alexandria, Cartago, Roma, Ravenna e Marsella. Pelo interior, chegou à Pérsia, a Gália, a Espanha. Evidências recentes de DNA mostram que até mesmo as ilhas britânicas foram afetadas. Em cada lugar, o padrão era similar: morte rápida e em larga escala, colapso da ordem social, terror generalizado. A mortalidade era assustadora. Estudos modernos estimam que entre 25% e 50% da população das áreas afetadas morreu durante esta primeira onda, que durou cerca de 3 anos, 541-544. No total, a praga de Justiniano pode ter matado entre 25 e 50 milhões de pessoas, em um mundo cuja população total era de aproximadamente 200 milhões. Diferentemente das pestes mais recentes, a praga de Justiniano parece ter afetado todas as classes sociais de forma relativamente igual. Há relatos de senadores, bispos e generais morrendo ao lado de escravos e camponeses. Isso se explica parcialmente pelo estágio de enfraquecimento geral das populações após anos de fome, e parcialmente pela natureza da doença, contra a qual não havia defesas médicas eficazes. As tentativas de combate à peste eram primitivas e ineficazes. Não se compreendia o mecanismo de transmissão da doença. A teoria médica dominante, baseada nos escritos de Galeno, atribuía a infecção a miasmas, exalações pútridas do solo ou de corpos em decomposição. Consequentemente, muitos tentavam se proteger com máscaras perfumadas ou queimando substâncias aromáticas. Outros recorriam a sangrias, acreditando que poderiam liberar o sangue corrompido. Alguns buscavam cura em amuletos ou encantamentos. Uma consequência particularmente trágica foi o abandono dos doentes. O medo do contágio era tão grande que famílias inteiras eram deixadas para morrer sem assistência quando um membro apresentava os primeiros sintomas. Em Constantinopla, Justiniano eventualmente teve que criar equipes especiais para recolher e enterrar os mortos, muitas vezes recrutando à força condenados ou pessoas já recuperadas da doença que desenvolviam imunidade. A primeira onda da peste finalmente diminuiu por volta de 544, mas o alívio seria apenas temporário. A doença havia se estabelecido em reservatórios naturais, principalmente populações de roedores, e continuaria ressurgindo em ondas periódicas pelos 2 séculos seguintes. Estima-se que tenha havido pelo menos 18 surtos significativos, entre 541 e 750. Cada nova onda encontrava populações que mal haviam começado a se recuperar da anterior. O efeito cumulativo foi devastador para a demografia, a economia e a estrutura social do mundo mediterrâneo. A população da Europa não voltaria aos níveis pré-536 até o século XIII. E assim, em apenas 5 anos, 536-541, o mundo enfrentou uma tríplice catástrofe: escuridão global causada por erupções vulcânicas, fome generalizada resultante do resfriamento climático e, finalmente, uma das piores pandemias da história. O impacto combinado destes eventos testou os limites da resiliência das sociedades humanas, e muitas não sobreviveriam intactas. À medida que a fome e a peste devastavam populações já enfraquecidas, as estruturas sociais que mantinham as civilizações unidas começaram a desmoronar. O colapso não foi repentino como um prédio implodindo, mas gradual e inexorável como a erosão de uma montanha pela chuva constante. O primeiro sistema a falhar foi o abastecimento urbano. As cidades do século VI dependiam inteiramente dos excedentes agrícolas das zonas rurais.
Com as colheitas reduzidas a uma fração do normal, esse excedente simplesmente deixou de existir. Em Roma, o sistema de distribuição de pão gratuitamente para a plebe, uma tradição que remontava ao Império, entrou em colapso. Em Constantinopla, os armazéns imperiais, normalmente abastecidos com grãos do Egito suficientes para alimentar a cidade por um ano, esvaziaram-se em questão de meses. Os efeitos nas cidades foram dramáticos. Análises arqueológicas de cidades europeias mostram uma redução significativa na área urbana ocupada após este período. Em Roma, que já estava em declínio desde o século V, a população caiu de aproximadamente 500 mil habitantes no auge do Império para menos de 50 mil por volta de 550. Aquedutos que não podiam mais ser mantidos secaram. Edifícios públicos foram abandonados ou convertidos para outros usos. Fóruns e mercados que haviam fervilhado de atividade por séculos ficaram desertos. No campo, a situação não era melhor. O sistema de taxação romano-bizantino, já opressivo em tempos normais, tornou-se insustentável. Camponeses famintos simplesmente não podiam pagar os impostos exigidos. Quando coletores de impostos tentavam extrair pagamentos à força, comunidades inteiras fugiam para florestas ou montanhas, abandonando terras cultivadas por gerações. Procópios registrou que, na Itália, muitos morreram de fome e ainda mais fugiram da terra de seus ancestrais. Na Gália, Gregório de Tours escreveu sobre áreas inteiras que se tornaram desertos, sem habitantes humanos, ocupados apenas por animais selvagens. Evidências arqueológicas confirmam estes relatos. Vilas que haviam sido continuamente ocupadas desde o período romano foram completamente abandonadas durante este período. As hierarquias sociais, já abaladas pela fome, desintegraram-se completamente com a peste. Na Europa, o sistema de patronagem que definia relações entre poderosos e dependentes entrou em colapso quando senhores e clientes morreram em números similares. No Império Bizantino, famílias aristocráticas inteiras desapareceram, criando um vácuo de poder que precisou ser preenchido por novos elementos, frequentemente de origens mais humildes. As instituições religiosas, pilares fundamentais da ordem social, também sofreram. Monastérios, que normalmente mantinham excedentes de alimentos e atuavam como centros de assistência durante crises, viram seus próprios monges morrerem de fome ou doença. Igrejas urbanas ficaram sem clérigos quando bispos e padres sucumbiram à peste. Em algumas regiões particularmente afetadas, a própria continuidade da tradição religiosa foi ameaçada quando todos os conhecedores dos rituais e textos sagrados morreram sem conseguir transmitir seu conhecimento. A resposta psicológica a este colapso variou. Alguns voltaram-se mais fervorosamente para a religião, vendo na catástrofe a confirmação de profecias apocalípticas. João de Éfeso relatou um aumento nos batismos durante o auge da peste, com pessoas desesperadas buscando salvação espiritual diante da morte iminente. Outros abandonaram completamente as normas sociais e religiosas, entregando-se a comportamentos antes impensáveis. Procópio descreveu como em Constantinopla, homens abandonaram todos os tabus, festejando e bebendo com os mortos ainda nas ruas. Movimentos milenaristas e seitas apocalípticas floresceram. Na Síria, surgiu um profeta que afirmava que o mundo acabaria em exatamente 40 dias, após o início da peste. Na Gália, um homem que se proclamava Cristo ressuscitado atraiu milhares de seguidores. Na Pérsia, a seita de Mazdak, que pregava compartilhamento de propriedades e mulheres, ganhou força momentânea antes de ser brutalmente suprimida. Nas áreas mais afetadas, a própria noção de lei se dissolveu. Propriedades ficaram sem donos quando famílias inteiras morreram sem herdeiros. Disputas violentas por terra e bens tornaram-se comuns. Bandos de sobreviventes desesperados atacavam vilas em busca de comida ou qualquer item de valor. Na Itália, soldados góticos e bizantinos, enviados originalmente para guerrear entre si, frequentemente abandonavam seus exércitos para se tornarem saqueadores. O comércio de longa distância, já enfraquecido desde o final do Império Romano Ocidental, sofreu golpes adicionais. Mercadores temiam viajar por regiões infectadas pela peste. Portos ficavam vazios quando marinheiros morriam ou fugiam.
Caravanas que tradicionalmente ligavam China e Europa pela Rota da Seda interromperam suas viagens. Evidências arqueológicas mostram uma dramática redução em bens importados durante este período. Cerâmicas africanas na Europa, seda chinesa no Mediterrâneo, especiarias indianas no Ocidente. No leste, o Império Sassânida, Pérsia, também sofreu intensamente. Embora os registros sejam mais escassos que os bizantinos, sabemos que a peste atingiu duramente a Mesopotâmia e o Planalto iraniano. O Shah, Khosroes I, contemporâneo e rival de Justiniano, viu seus próprios planos imperiais frustrados pela combinação de fome, doença e instabilidade social. Mesmo regiões que não foram diretamente afetadas pela peste, sofreram indiretamente. A China, já lidando com as consequências climáticas das erupções vulcânicas, experimentou instabilidade política adicional quando rotas comerciais com o Oeste foram interrompidas. Evidências arqueológicas sugerem que o declínio da civilização maia clássica, que começou neste período, pode ter sido acelerado por distúrbios climáticos e pela interrupção de redes comerciais. Para muitas pessoas daquela época, parecia que o próprio mundo estava terminando, e em certo sentido estava. O mundo que emergiu após a tripla catástrofe de escuridão vulcânica, fome global e peste pandêmica seria fundamentalmente diferente do anterior. Instituições, crenças e estruturas sociais que haviam persistido por séculos desapareceram ou foram transformadas além do reconhecimento. O sonho de Justiniano de reconstruir o Império Romano em sua antiga glória foi definitivamente destruído. Embora seus generais tenham conseguido conquistas significativas no Ocidente, o Império não tinha mais recursos humanos ou financeiros para mantê-las. Em poucas décadas, a maior parte da Itália seria perdida para os lombardos. O norte da África sofreria constantes revoltas berberes, e a Espanha permaneceria apenas nominalmente sob controle bizantino. E enquanto as sociedades tentavam se reconstruir a partir dos escombros, as consequências de longo prazo desta crise monumental começavam a se manifestar. O mundo que emergiu da escuridão de 536 e seus desdobramentos seria radicalmente reorganizado, política, econômica, cultural e demograficamente. Os eventos iniciados em 536 não se encerraram com o fim da primeira onda de peste ou com a gradual normalização do clima. Como um terremoto que continua gerando tremores secundários por anos, as consequências daquela catástrofe inicial reverberaram através dos séculos seguintes, redefinindo o curso da história global. O impacto mais imediato e mensurável foi demográfico. Estimativas recentes sugerem que a população da bacia do Mediterrâneo pode ter caído entre 40% e 60% durante o período de 536 a 600. A Europa perdeu aproximadamente 1/3 de seus habitantes. Algumas regiões, como o norte da Itália e partes da Grécia, sofreram declínios populacionais de até 70%. Esta catástrofe demográfica teve profundas implicações econômicas. Com menos pessoas, havia menos consumidores, menos produtores, menos trabalhadores, menos soldados. Cidades que haviam sido centros vibrantes de comércio e cultura se contraíram dramaticamente. Análises arqueológicas de cidades como Roma, Atenas e Éfeso mostram camadas de abandono deste período. Edifícios desmoronando sem serem reparados, aquedutos secando sem manutenção, fóruns e mercados reduzindo drasticamente de tamanho ou sendo completamente abandonados. No campo, vastas áreas de terra cultivável foram abandonadas. Análises de pólen de lagos e pântanos europeus mostram uma diminuição significativa em pólen de cereais e outras plantas cultivadas, acompanhada por um aumento em espécies florestais, indicando que florestas reclamaram terras anteriormente cultivadas. Na França moderna, estima-se que até 1/3 das terras agrícolas tenha retornado à floresta durante este período. Na Itália Central, vilas que haviam sido continuamente habitadas desde o período etrusco foram abandonadas definitivamente. Politicamente, os eventos pós-536 aceleraram transformações que já estavam em curso. O grande projeto de Justiniano, a reconquista do Ocidente e a restauração do Império Romano, fracassou em grande parte devido ao impacto combinado do clima, fome e peste. Embora seus generais tenham inicialmente conquistado o norte da África, a Itália,
e partes da Espanha, o Império não tinha mais a base populacional e econômica para manter estas conquistas. Na Itália, apenas 15 anos após a Reconquista Bizantina, os lombardos, um povo germânico, invadiram e tomaram grande parte do território. No norte da África, revoltas berberes enfraqueceram o controle bizantino. Na Espanha, o domínio imperial era mais nominal que real. Por volta de 600, o sonho romano de Justiniano havia se desfeito, e o Mediterrâneo deixara definitivamente de ser um lago romano. Na região onde hoje é a França, a dinastia merovingia dos francos foi severamente enfraquecida pela crise, preparando o terreno para sua eventual substituição pelos carolíngios. Na Inglaterra, a migração anglo-saxônica acelerou-se, preenchendo o vácuo deixado por populações britânico-romanas dizimadas. No Oriente Médio, tanto o Império Bizantino quanto o Sassânida, persa, emergiram da crise significativamente enfraquecidos. Esta exaustão mútua criaria, um século depois, condições ideais para a rápida expansão do Islã, após sua fundação por Maomé, em 622. Quando os exércitos muçulmanos iniciaram suas conquistas na década de 630, encontraram impérios ainda se recuperando dos efeitos de longo prazo da catástrofe de 536. Economicamente, as mudanças foram igualmente profundas. O sofisticado sistema comercial mediterrâneo, já em declínio desde a queda de Roma, entrou em colapso quase completo. Evidências arqueológicas mostram uma dramática redução na cerâmica africana encontrada na Europa, um indicador-chave do comércio marítimo. Moedas de ouro bizantinas, anteriormente comuns até na Escandinávia, tornaram-se raras fora das áreas de controle direto imperial. Em resposta a esta contração econômica, novas formas de organização surgiram. Na Europa Ocidental, grandes propriedades rurais autossuficientes, precursoras do sistema feudal, ganharam predominância. Sem cidades prósperas para comprar excedentes agrícolas, sem comércio de longa distância para fornecer bens manufaturados, comunidades voltaram-se para dentro. A autossuficiência local tornou-se a necessidade primordial. Culturalmente, o impacto também foi profundo. A sensação de que o mundo havia sobrevivido ao apocalipse infiltrou-se na consciência coletiva. Na Europa cristã, a teologia agostiniana, com sua ênfase no pecado original e na depravação humana, ganhou nova força. Se o mundo quase acabara, argumentavam muitos clérigos, era porque a humanidade havia pecado gravemente. Esta perspectiva sombria permaneceria influente por séculos. A própria transmissão de conhecimento foi afetada. Com menos pessoas alfabetizadas, menos recursos para cópias de manuscritos, e monastérios e bibliotecas abandonados, muitos textos antigos foram perdidos definitivamente durante este período. Obras que haviam sobrevivido por séculos desapareceram para sempre, quando seus últimos exemplares se deterioraram sem serem recopiados. Ainda assim, em meio a tanto desastre, sementes de renovação foram plantadas. Na Europa Ocidental, monastérios beneditinos, mais autossuficientes e menos dependentes de estruturas urbanas que instituições anteriores, expandiram-se, preservando ilhas de alfabetização e conhecimento. No mundo bizantino, a necessidade de reconstruir instituições destruídas pela crise levou a reformas administrativas que fortaleceriam o império a longo prazo. A própria agricultura europeia se transformou. Com menos mão de obra disponível, inovações como o arado pesado, mais eficiente em solos do norte europeu, ganharam maior adoção. Regiões anteriormente marginais na economia romana, como o norte da Gália e a Germânia, ganharam nova importância. O centro de gravidade econômica da Europa começou seu lento deslocamento do Mediterrâneo para o norte. A ciência moderna tem oferecido novas perspectivas sobre estes impactos de longo prazo. Análises genéticas de populações europeias mostram evidências de um severo gargalo populacional neste período. Uma redução dramática na diversidade genética consistente com um declínio populacional massivo. Estudos de sedimentos lacustres revelam mudanças abruptas no uso da terra. Análises de núcleos de gelo mostram uma redução na poluição atmosférica por chumbo, evidência indireta da contração da mineração e metalurgia. Talvez o legado mais duradouro tenha sido psicológico. Para as pessoas que sobreviveram à tripla catástrofe de escuridão vulcânica,
fome generalizada e pandemia devastadora, o mundo nunca mais seria o mesmo. A confiança na ordem natural, na previsibilidade das estações, na proteção divina, todas foram profundamente abaladas. E enquanto sociedades se reconstruíam lentamente, incorporaram esta experiência traumática em sua memória coletiva. Histórias de um grande inverno sobreviveram no folclore nórdico. Lendas sobre cidades inteiras engolidas pela peste persistiram no Mediterrâneo. A própria noção do apocalipse ganhou nova concretude para culturas que haviam testemunhado algo perigosamente próximo ao fim do mundo. O ano 536 e suas consequências demonstraram, como poucos eventos na história, a vulnerabilidade fundamental das civilizações humanas frente a forças naturais, além de seu controle ou compreensão. Esta é uma lição que talvez tenha relevância particular para nosso próprio tempo. Quando olhamos para o ano 536 e a cascata de desastres que desencadeou, confrontamos uma verdade desconfortável sobre nossa existência. A civilização humana, com toda sua impressionante arquitetura, suas instituições complexas e suas realizações culturais, permanece extraordinariamente vulnerável a forças que não pode controlar nem completamente prever. Esta vulnerabilidade foi brutalmente exposta quando erupções vulcânicas, eventos completamente fora do controle humano, lançaram milhões de toneladas de cinzas e aerossóis na atmosfera. Nenhum imperador, por mais poderoso, podia comandar o sol a brilhar novamente. Nenhum exército, por mais disciplinado, podia lutar contra o frio implacável. Nenhuma oração, por mais fervorosa, podia fazer as colheitas crescerem sem luz suficiente. A sequência de eventos que se seguiu revela a interconexão frágil de nossos sistemas sociais. O clima alterado levou à falha das colheitas. A fome enfraqueceu populações. Corpos desnutridos tornaram-se alvos fáceis para doenças. Sistemas políticos colapsaram quando não puderam mais alimentar suas populações ou defender suas fronteiras. A economia entrou em espiral descendente quando trabalhadores morreram e rotas comerciais foram interrompidas. Cada falha amplificando a próxima, em um ciclo implacável de colapso sistêmico. Vemos paralelos perturbadores com nosso próprio mundo. Hoje, nossas cadeias de suprimentos são globais e interdependentes, potencialmente mais eficientes, mas também mais vulneráveis a perturbações em cascata. Nossa população é muito maior e mais concentrada em cidades, dependendo de sistemas complexos de transporte, energia e comunicação. Nossa agricultura é mais produtiva, mas também mais homogênea e dependente de insumos específicos. Nossas economias são mais interligadas, permitindo que crises se propaguem rapidamente através de fronteiras. A diferença crucial, talvez, esteja em nossa compreensão e capacidade técnica. Entendemos agora os mecanismos de erupções vulcânicas e suas consequências climáticas. Podemos prever padrões meteorológicos com precisão razoável. Compreendemos como doenças se espalham e temos ferramentas para combatê-las. Desenvolvemos sistemas de alerta precoce, reservas estratégicas, planos de contingência. Mas seria arrogância assumir que estamos completamente protegidos. Assim como os romanos e bizantinos do século VI acreditavam que sua civilização era eterna, nós frequentemente presumimos que nosso progresso tecnológico nos isolou das forças fundamentais que moldaram a história humana. O ano 536 nos lembra que esta suposição é perigosamente otimista. Considere as mudanças climáticas antropogênicas, um desafio que, ironicamente, inverte a dinâmica de 536. Enquanto aquela crise envolveu resfriamento global abrupto, enfrentamos agora aquecimento gradual mais persistente. Os mecanismos são diferentes, mas muitas consequências potenciais são tristemente similares. Falhas agrícolas, deslocamentos populacionais, instabilidade política, propagação de doenças. Ou considere pandemias. A Covid-19 ofereceu um vislumbre de como doenças infecciosas ainda podem desafiar sociedades tecnologicamente avançadas. Mas foi relativamente benigna comparada à praga de Justiniano ou à peste negra posterior. Patógenos mais letais existem, e nosso mundo interconectado oferece vias de transmissão incomparavelmente mais rápidas que navios mediterrâneos do século VI. Erupções vulcânicas massivas continuam sendo uma possibilidade.
o supervulcão de Yellowstone, o vulcão Tambora na Indonésia, os campos Flegrios na Itália, todos poderiam teoricamente produzir erupções capazes de impactar o clima global. Acrescente ameaças que nossos ancestrais nem podiam imaginar: guerra nuclear, ataques cibernéticos em infraestrutura crítica, engenharia genética mal utilizada. A lição de 536 não é de desespero, mas de humildade prudente. Revela a necessidade de construir sociedades não apenas eficientes, mas também resilientes, capazes de absorver choques, adaptar-se a circunstâncias imprevistas e reconstruir-se após catástrofes. Sugere que deveríamos valorizar diversidade sobre monocultura, redundância sobre eficiência máxima, conhecimento distribuído sobre centralização excessiva. Talvez a lição mais profunda seja sobre nossa relação com a natureza. As sociedades pré-modernas, apesar de suas muitas superstições, entendiam visceralmente sua dependência dos ciclos e forças naturais. A modernidade, com seus impressionantes triunfos tecnológicos, às vezes nos seduz a acreditar que transcendemos essas limitações, que podemos reconfigurar o planeta à nossa vontade sem consequências imprevistas. O ano 536 nos lembra que, em última análise, permanecemos criaturas do mesmo planeta que nossos ancestrais. A diferença é que agora temos poder suficiente para desestabilizar os sistemas naturais dos quais dependemos, sem necessariamente ter a sabedoria para prever todas as consequências ou a capacidade de controlá-las completamente. Ainda assim, há esperança na história de 536, porque por mais devastadora que tenha sido aquela crise, a humanidade sobreviveu. Sociedades se reconstruíram. Novas instituições emergiram das cinzas das antigas. Conhecimentos foram preservados, ainda que fragmentados. A resiliência humana demonstrou-se tão real quanto nossa vulnerabilidade. Enquanto contemplamos as múltiplas crises de nosso próprio tempo, podemos encontrar algum conforto nesta verdade. Nossos ancestrais enfrentaram o que parecia ser o fim do mundo. Um sol que desaparecia, colheitas que morriam, pragas que devastavam populações inteiras. E ainda assim, perseveraram. Não sem sofrimento terrível, não sem perdas imensas, não sem transformações profundas, mas perseveraram. Talvez então, o legado mais importante de 536 não seja o lembrete de nossa fragilidade, mas o testemunho de nossa capacidade de sobreviver, mesmo ao que parece insuportável. Uma capacidade que podemos precisar invocar novamente diante dos desafios monumentais que nosso próprio século apresenta. Começamos nossa jornada imaginando um mundo onde o sol desaparece, um mundo mergulhado em frio anormal, assolado pela fome e dizimado por doenças. Um mundo onde o impossível se tornou realidade e onde as próprias fundações da civilização tremeram. Esse mundo não foi uma fantasia distópica ou um cenário hipotético. Foi nosso planeta Terra, no ano 536 e nos anos turbulentos que se seguiram. Por que esta história permaneceu relativamente obscura por tanto tempo? Em parte, porque suas evidências ficaram dispersas em fragmentos de crônicas medievais, camadas de núcleos de gelo, anéis de árvores e depósitos arqueológicos. Foi somente com avanços científicos recentes, datação por radiocarbono mais precisa, análises genômicas da Yersinia pestis, modelagem climática sofisticada, que pudemos reconstruir completamente a magnitude do que aconteceu. Em parte também, porque essa história desafia narrativas convencionais. Não se encaixa facilmente em histórias nacionais específicas ou nas periodizações tradicionais que dividem a história em antiga, medieval e moderna. Foi um evento genuinamente global, que transcendeu fronteiras geográficas e culturais. E talvez porque seja uma história desconfortável para nossa autoimagem moderna. Preferimos narrativas de progresso constante, de domínio humano crescente sobre a natureza, de problemas resolvidos através da engenhosidade e tecnologia. A história de 536 é um lembrete incômodo de que forças além de nosso controle podem, a qualquer momento, reconfigurar drasticamente nossa existência. O que torna o ano 536 verdadeiramente o pior ano para se estar vivo, não foi apenas a severidade de um único desastre, mas a convergência devastadora de múltiplas catástrofes, cada uma amplificando os efeitos das outras
em uma tempestade perfeita de calamidades. O inverno vulcânico criou condições para a fome generalizada. A fome enfraqueceu populações, tornando-as vulneráveis à doença. A peste destruiu estruturas sociais já fragilizadas. Foi esta concatenação implacável, esta sinergia de desastres, que tornou este período singularmente catastrófico. Ainda assim, a história não terminou em 550, ou 600, ou 700. A humanidade persistiu. Novas sociedades emergiram, com novas instituições adaptadas às realidades pós-crise. O conhecimento, embora fragmentado, foi preservado em monastérios, bibliotecas bizantinas e centros de aprendizado islâmicos. Tecnologias agrícolas evoluíram para lidar com condições alteradas. Sistemas religiosos se adaptaram para dar sentido ao que havia acontecido. Esta resiliência, tanto quanto a catástrofe que a provocou, merece nossa atenção. Ela nos lembra que a humanidade possui uma notável capacidade de adaptação e recuperação, mesmo diante do que parece ser um colapso terminal. Uma lição particularmente valiosa em nosso próprio tempo de crises múltiplas e interconectadas. Quando pesquisadores modernos examinam núcleos de gelo da Groenlândia, datados do período pós-536, encontram algo revelador. Após décadas de amostras com alta concentração de sulfatos vulcânicos e pouca evidência de atividade humana, começam a aparecer novamente traços de chumbo, indicativo de mineração e fundição de metais. É um testemunho silencioso, mas eloquente da recuperação humana, do retorno gradual da atividade econômica complexa após o nadir da crise. Da mesma forma, análises de pólen mostram que, após décadas de dominância de espécies florestais, indicando abandono de terras agrícolas, o pólen de cereais e outras plantas cultivadas começa a aumentar novamente. Lentamente, terraço por terraço, campo por campo, os humanos reclamaram terras que haviam retornado à natureza durante a crise. Esta história de desastre e recuperação nos lembra que a civilização humana não é um progresso linear inevitável, mas uma série de avanços, retrocessos, colapsos e renascimentos. Que nossa relação com o planeta que habitamos continua sendo caracterizada tanto pela vulnerabilidade quanto pela resiliência. E talvez ao compreender mais profundamente como nossos ancestrais enfrentaram seu próprio fim do mundo, possamos encontrar sabedoria para navegar os desafios monumentais de nosso próprio tempo. Não com o otimismo ingênuo de quem nunca contemplou o abismo, nem com o desespero paralisante de quem não vê saída, mas com a determinação cautelosa de quem conhece tanto os limites quanto as possibilidades da engenhosidade humana. O que você acha? Se pudesse voltar no tempo e testemunhar o ano que quase extinguiu a humanidade, o que mais gostaria de entender? Como acredita que teria reagido? E mais importante, que lições daquela época distante são mais relevantes para os desafios que enfrentamos hoje? Deixe nos comentários sua opinião. Se este vídeo despertou sua curiosidade sobre como catástrofes naturais moldaram a história humana, não deixe de conferir nosso próximo episódio, onde exploramos outro momento crucial em que a Terra quase virou nosso túmulo. E lembre-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos mergulhos nas histórias mais surpreendentes e impactantes do passado. A história continua, porque, contra todas as probabilidades, nós sobrevivemos. Até o próximo episódio.